E aí, gente? E aí, segunda-feira? Pensa o quê? Todo dia, todo dia. Tem um ditado, né, que fala que quando a gente ama o que faz, não trabalha um dia na vida. E eu acho que é bem isso. Uma das coisas que às vezes me incomoda, né? Você super. Bom dia, assim, tá chegando, pessoal. Hoje dia super interessante, muito especial, mas eu estava dizendo que às vezes o que me incomoda não é algo denso, é ter que, sabe? Isso eu já percebi na minha vida. Ter um horário para cumprir. E é interessante isso, porque toda a minha busca é sair do inconsciente coletivo. Então, ainda minha mente se alinha nesse inconsciente no sentido de o horário perfeito ali, certinho, né? Estar no horário naquele dia de compromisso. Então, isso para mim, eu percebo um desgaste energético. É interessante isso, eu olho para isso. Percebi, por exemplo, domingo, ontem, fazer isso, hoje. Habitualmente, terça, quarta e quinta, eu já faço. Então, é como se entrasse no meu corpo, né? Fora desses dias, eu percebo esse passo, sabe? Esse passo. E aí eu observo, e aí eu observo. Porque é algo bem interessante. Exemplo. Eu tenho um compromisso e tenho que estar ao vivo, online, 9 horas. Ok. Eu gosto? Adoro. Eu acordo mais cedo? Com certeza, todo dia. Todo dia. Mesmo sem relógio, sem o horário marcado, eu acordo. Eu acordo. Naturalmente, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto. Eu gosto. E aí vem, tá, se você acorda sem o relógio, sem, olha só que interessante, né? São as formas que eu me trato, sabia? Então, se eu acordo sem o relógio, acordo naturalmente, 6h30, 6h15, porque o relógio vai, entre aspas, tocar terças, quartas e quintas, às 7 da manhã. Porque eu tenho todo um processo, né? Não só o pessoal de cuidar dos felinos, de mim, né? Mas tem o meu preparo que eu gosto de fazer, mas eu faço todo dia. Então é tão interessante, porque assim, eu faço todo dia. Por que que eu ainda tenho dentro de mim uma linha de sofrimento se eu acordo cedo, se eu já faço isso, se eu... Então é tão interessante observar isso, né? É muito interessante. Então eu fico observando e fico me corrigindo. Peraí, cara, você vai acordar, relaxa. E isso eu percebo que era algo lá atrás, muito tempo, quando eu trabalhava na estatal, então quase 30 anos atrás, que me desgastava a um limite que vocês não imaginam. De eu acordar de madrugada com tensão de não perder hora. E era tão interessante, porque eu não tinha horário, gente. Eu não tinha que bater cartão. Eu não tinha. Por quê? Porque normalmente eu saía muito depois. Então a gente tinha que ter 11 horas de descanso. Então, se eu saísse 8 horas da noite da empresa, porque às vezes eu ficava, por causa da internet, por causa do. Eu trabalhava com rede, então, assim, às vezes estava dando problema, você não sai no meio, acabou meu expediente. Não é assim que funciona. E nem, até hoje não funciona assim. Você fica. Eu cansei de sair da empresa 8, 9 horas da noite. Então, claro que não ia entrar às 8, 8h30, eu acho que era o horário, nem me lembro mais.
mas eu não ia entrar, porque eu tinha que ter as horas de descanso, porque dava um problemão para a empresa se a gente comesse essas horas de descanso. Que é por lei, né? Você tem que ter um X de hora de descanso. Então, era tão interessante, mesmo assim, eu tinha esse sobrepeso. Então, hoje eu ainda olho e falo, cara, o quanto de programa, por mais que nós estamos fazendo tantas coisas, ainda tem pequenos ajustes, pequenos fios que ainda estão ali, sustentando algo. Então, eu sempre fico nessa, né? E acabo gostando muito quando tem eventos fora do terça, quarta e quinta, porque eu me corrijo. E aí, assim, olha, eu levanto sozinha, sem ter o despertador, eu não preciso colocar o despertador para tocar. E mesmo assim eu fico naquela pequena atenção. Por um lado, eu me cobro disso, por outro lado, eu percebo que isso é da minha essência. Da minha essência, não essa obrigatoriedade, né, e esse, entre aspas, peso de não dormir tão bem, hoje não é mais assim. Mas hoje eu percebo que esta eu posso olhar, né? Vou mudar a frase. Eu posso olhar isso como uma característica da minha essência positiva. E quando eu começo a olhar como uma característica da minha essência positiva, eu saio completamente da dor. Porque eu sei que tudo que eu assumo, eu vou levar à frente. Então, para mim, é importante, porque eu não vou assumir, antigamente eu fazia isso. Eu assumia, eu assumia. No oba-oba, não, vou deixar, eu faço, não. Hoje não. Hoje tudo, todos, qualquer que seja o compromisso, eu vou olhar para mim, vou para minha essência e percebo se aquilo vai ser uma verdade para mim ou não. Seja uma viagem, seja um passeio, seja um almoço com alguém, seja qualquer coisa. Porque a partir do momento que eu assumo, eu sei que eu vou ter essa minha característica. Então é super interessante nós começarmos a olhar, nos olhar com esse alto amor. E eu percebo que esse final de semana que nós tivemos, com o eclipse, e hoje também não é mais final de semana, já estamos no início da semana, começou ontem, mas é algo, né? Esse equinócio, ele vem exatamente pós um eclipse solar, com grandes tempestades solares, para que nós possamos literalmente nos olharmos também por outros ângulos. Porque nós nos cobramos olhar muito o outro por os outros ângulos. Ah, não, peraí, deixa eu lembrar que ele é presença divina, que ele está desligado, que ele está adormecido, que esse é uma característica nossa, de olhar o outro e realmente desenvolver, já que nós estamos buscando essa evolução, olhar o outro, né? Faz parte dessa unidade. Eu preciso olhar, mas eu também preciso este equilíbrio. Então, hoje, o convite do equinócio é exatamente esse. Este equilíbrio, equinócio, né? Né? Lembra do equivalente, aquele sinalzinho assim? Né? Equivalente, quer dizer, esse é equivalente àquele. Não é igual, mas é equivalente, vale o mesmo peso, tem o mesmo peso, lembra? Tem o mesmo peso. Então, hoje, o que é o equinócio? É o dia, o tamanho do dia, então, enquanto a luz, né?
E à noite, eles têm a mesma distribuição, o mesmo valor, eles são equidistantes, eles são equivalentes. Então, o dia e a noite têm mais ou menos o mesmo tempo, né? O mesmo tempo. Então, ele convida-nos ao equilíbrio. E o equinócio, tendo esse dia e a noite como o mesmo tempo, ele nos mostra um período, ontem eu falei sobre isso, de entre safra. O que é isso? Eu estou no verão, então eu estou com dias muito longos e noites curtas, o sol fica muito mais tempo. Então, às vezes o sol, na Europa, por exemplo, o sol se põe no verão, 9 horas da noite. É muito engraçado a gente ir para lá e você tá 9 horas, bababá, e o corpo tá. E aí, quando cai a noite, você tá, né? Principalmente quem não é de lá, tá exausto, porque e acorda cedo também, o sol, o dia começa cedo. Então, o dia é muito mais longo no verão. E chega no inverno, a noite é muito mais longa. É muito mais longo. O dia amanhece mais tarde, o dia se finda muito mais cedo, 6 horas às vezes, aqui no Brasil já está, né, na Europa também, já está anoitecendo, já é de noite, 7 horas já está noite. Então é tão interessante. Então, olha só que interessante. Qual é o processo do verão? Externar, ir para fora, fazer acontecer. Um dia maior. Mais sol, mais luz, mais tempo para eu fazer todo esse movimento. No inverno, a noite mais longa. E o que o inverno nos convida? Interiorizar, ir para dentro, a recolhermos. E a noite faz isso. Você vai para casa, começou a esfriar lá fora, você vai para casa, você vai se acolher. Então é super bonito. Nós e a natureza somos um. E só que não sai daqui no dia, sei lá, de quantas horas e vai para uma noite de quantas horas. Não faça assim. A natureza, ela faz um período de 3 meses, e é tudo de 3 meses, olha só que lindo. Um período de 3 meses, aonde gradativamente, se é o inverno, o verão, o dia vai diminuindo, 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 diminuindo. O outono começa a diminuir e chega no inverno. E aí tem o período do inverno. A mesma coisa no verão, no inverno. As noites muito longas, e de repente, né, gradativamente começa a amanhecer um pouquinho mais cedo. Você começa a ouvir os passarinhos, por exemplo, 5 horas. Não amanheceu ainda, mas os passarinhos já estão acordando. E você percebe que em algum momento o sol já está lá subindo. E gradativamente, conforme esses 3 meses vão passando, isso vai acontecendo. Então, o equinócio nos convida a esse equilíbrio. E esse equinócio, em especial, ele nos convida a nos olharmos com esta visão equilibrada. Então, eu comecei aqui a falar exatamente disso, dessa característica que eu me cato, de eu ainda sofro em ter um horário para estar online nos dias que não são terça, quarta e quinta, porque terça e quarta e quinta eu já enfiei na minha cabeça. Então, assim, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo, mas eu acordo, eu já faço. Então, assim, é minha entre-safra, literalmente. Eu olho para aquilo e me corrijo. Eu olho para aquilo e me corrijo. E aí, esse equinócio nos convida a olhar assim, e se isso fosse uma característica da sua essência primordial, essa palavra que eles trouxeram aqui, primordial, primorosa,
como uma joia, de que a hora que eu estou e eu decido algo, eu cumpro aquilo. Percebe que é uma característica de algumas essências que têm uma dominância de alguns elementos, né? A gente está vendo isso dentro da magia Dev, que é super interessante. Uma característica de um dos elementos dinâmicos. Se são elementos passivos, como a terra e a água, talvez isso não seja uma característica de essência, seja realmente uma correção que você precisa fazer. Mas o equinócio, ele nos convida, principalmente nós que estamos acordados, a nos olhar com compassividade. Porque, naturalmente, quando você está acordado, você quer se corrigir, você quer se lapidar. Ok, tudo bem? Perfeito, eu faço isso direto. Então, eu vou olhar aonde a coisa não está fluindo, né? Aonde eu sinto uma resistência, né? A gente está exatamente no meio, hoje vai começar a ordem dévica, o caminho do, a ordem dévica, a ordem estelar, o caminho do Kumara, para um grupo que, né, tá aí, e é exatamente isso. O que é o Kumara? Kumara são seres que se prontificaram a vir para o planeta e que se prepararam para vir para o planeta. É muito bonito numa parte da apostila, o Sanat Kumara fala, a essência do Kumara não é individual. A essência do Kumara, ele abre mão de nome, de origem, de características da sua própria raça, né? Então, sirianos, andromedanos, seja lá de onde a gente, cada um. E a partir do momento você parte a viver em direção a ser um com a vontade divina, para servir a vontade maior do todo. Então é super interessante para aquelas pessoas que, eu sou arcturiano, eu sou, e às vezes ele tenta se conectar e não consegue, e ele entra num auto-julgamento e ele é bobinho, sabe por quê? Porque ele treinou para abrir mão de tudo isso, para ser um Kumara. E aqui na Terra está lotadinho de Kumaras, lotadinho, muitos e muitos, muitos participaram das escolas para estar aqui. E ficam nessa briga interna. Esse equinócio nos convida a isso. Por isso, foi, sei lá, 3 meses atrás, Sarat Kumara falou, eu volto com a Estelar no equinócio. E tanto é que eu não ia ter, foi tão bonitinho, né? Senira deve estar ao vivo, eu não sei, não falou, mas assim, vai ouvir, e ela mandou mensagem assim para mim. Eu quero muito, eu não fiz ordem, mas eu quero muito fazer a cura siriana, e eu achei que eu não ia ter mais oportunidade, porque dado o ano passado eu não consegui fazer, eu tinha um compromisso, e eu não consegui fazer a cura siriana estelar. E eu achei que eu ia ter que fazer com outras pessoas. Até perguntei para uma pessoa, né, que é uma das facilitadoras, e ela disse que ela não estava apta. Tira, né? Mentira, né? Porque, assim, todos que fizeram estão aptos, mas tem aquela coisa de seguir a essência, tá tudo certo. E ela falou, não esperava que você desse outro. E eu falei para ela, e nem eu, e nem eu, e nem eu, gente, não mesmo. Não esperava que eu ia dar outra cura siriana estelar, não esperava. Por que eu vou dar essa turma do dia 11? Porque vou formar novos facilitadores com a ordem que começa hoje, né? E aí, esses facilitadores, uma das formas de treinar um facilitador é ele assistir a aula, você dando. Então, ele está ali já como iniciado, posso dar aula, e me vê dando aula. Então, para ele sabe uma forma simples da forma que eu dou aula, e aí ele tem como também sentir
mais seguro para dar aula. Então, é super interessante. Eu realmente não imaginava que daria, não imaginava mesmo. E, para mim, isso, e as pessoas não têm essa noção, né? Quando eu falo, gente, eu não sei se vai ter outro curso, porque eu realmente não sei, não sei. E isso, para mim, é de uma importância infinita. Quando algo novo começa, como está acontecendo desde sexta-feira, na realidade, já há uns 2 meses está chegando um processo para mim, já está acontecendo algumas coisas comigo. Ele vem em paralelo, porque esse realmente ele tem umas características que mexem demais com as nossas definições, assim como foi o reino dévico, que desceu muito lentamente, né? Há muito tempo eu já estava com essa frequência, principalmente dentro. Só que eu já tinha uma conexão através da magia, então até que foi tranquilo. Esse outro não, este outro não. E é muito interessante. Então, as iniciações que eu estou passando, já foram 2, literalmente é para eu perceber e parar de querer concluir. A mente literalmente sair da jogada. Então, é super interessante. E eles já deram uma palha, né, na sexta-feira, quando eu estava com o Micos, e ele que foi o condutor dessa iniciação, e ele falou, provavelmente janeiro. Ele falou assim. Então, veja, nós estamos em setembro, provavelmente janeiro. Então, é um período. Então, tempo não existe para eles. Como já aconteceu, por exemplo, o método, quando eu fui para os Açores, os dragões falaram assim, daqui 15 dias. Eu, hã? Então, não existe tempo. Nós precisamos assumir isso. Não existe tempo. Então, essas pequenas dores que, imagina, antigamente, quando alguém falava para mim, ó, vai ter um curso acontecendo, tá? Meu Deus, era uma jornada de sofrimento. Então, isso realmente é algo meu. E hoje eu percebo que isso está muito tranquilo. E percebo também o quanto que nós podemos entrar nesse auto-amor. E esse equinócio nos convida a esse auto-amor. Tá? Esse auto-amor, de se olhar, tudo bem, tem coisas a serem lapidadas? Sim, um diamante, por melhor lapidador que seja, se um outro lapidador pega, ele talvez tenha um olhar de um pedacinho que poderia ir lá e aquele diamante brilhar ainda mais. Percebe? São olhares. Então, tudo é perfeito o dia que a gente estiver literalmente na fonte. Aí a gente vai estar em perfeição. Até então, essa energia é busca de cada ser ascensionado, cada ser. Todos buscam. Sanat Kumara fala muito isso. A jornada da unidade é a jornada mais importante. A hora que você se equilibra, que é quando você fala da jornada da unidade, nós podemos trabalhar um pouco do raio branco, que tem tudo a ver com hoje, né? De você olhar esse equilíbrio. Então, quando você começa a ter essa percepção de equilíbrio interno, paz interna, gerou isso dentro de mim. Eu começo a olhar todos através desses olhos, sem nenhum tipo de julgamento. Eu também vou olhar pequenas ajustes que talvez eu ainda aqui nesta realidade necessite, também com compassividade. E que pode ser características
de potencialidades. Na semana passada, quando eu dei a magia dévica na turma, foi muito interessante, porque o Mahadeva ali falou assim: uma característica que você tem, né, para todos que estavam na aula, uma característica que você tem como potência pode ser o seu calcanhar de Aquiles, porque é a área onde você naturalmente vai sofrer, porque quando ela está em desequilíbrio. Agora, quando ela está em equilíbrio, é a tua potência. E é muito legal de olharmos para nós dessa forma. Então, esse equinócio, nós temos aí 3 meses. 3 meses. 3 meses. Deu um branco aqui de 3 ou 4. Não, são 4 estações, 3 meses. Nós temos 3 meses. Ou melhor, nós temos uma vida inteira para olhar isso com compassividade. Desenvolver isso. E talvez nós percebamos que durante todos os equinócios e todas as primaveras e outonos que passamos em nossas vidas, nós nos ajustamos gradativamente a isso. A primavera nos convida, por exemplo, aqui agora no hemisfério sul, nos convida a olhar o equilíbrio. As flores começam gradativamente, as frutas começam gradativamente. É uma estação de doçura. O dia, ele vai gradativamente se alongando. Então, assim, mas ainda tem um ar geladinho que dá para dormir mais gostoso. Sabe? É aconchegante. O outono, a mesma coisa. Nós sabemos que, por exemplo, no hemisfério norte, vai ter muito frio lá no inverno. Muito, extremos frio. Só que ele começa, as árvores começam as folhas ficarem amarelas, vermelhas, elas vão gradativamente caindo, sabe? Vai ficando uma beleza, e você vai ficando tão enternecido com essa beleza, meia laranjada, meia verde. Eu sou apaixonada pelas cores do outono, principalmente da Europa. Aqui também algumas regiões são bem outonais, elas se mostram muito, outras não, mas tem umas regiões que são, ai, aquelas árvores vermelhas para mim, né, as pessoas assim, são maravilhosas. Então, assim, você vai, sabe, aconchegando, e quando chega, então, o inverno, você está pronto. Então, é tão lindo isso, gente, a natureza nos convida ao equilíbrio. É só olhar, ela nos convida ao equilíbrio. Ela nos convida a. Olha, é tão mágico isso, né? Eu faço um questionamento, desde criança. Caramba, por que limão dá no inverno? Se a gente fica com mais sede de tomar limonada no verão, eu falava para minha mãe. Ela falou, porque é no inverno que se necessita mais da vitamina C. Nossa, mas a natureza é esperta, né? Pensava eu. E é tão lindo ver isso, tudo no momento certo. Então, hoje, gente, o convite é esse. Vamos trabalhar um pouquinho essa consciência de equilíbrio em nós. A consciência dos nossos corpos, a consciência dos nossos elementos, a consciência de onde nós estamos, a conexão com a terra, com a fonte, um pouquinho de tudo. Tá? Eu, quando cheguei aqui para fazer, eu sabia, né, para mim, o equinócio tá, realmente é o que eu contei para vocês, eu estou vivendo todo esse processo, percebo claramente as estações, mas falar assim, o que você vai fazer, né, qual vai ser a vivência, não tinha nem noção, mas vou percebendo isso, né, o meu corpo, o meu ser, minha essência, e todos os que eu abri sintonia para estar aqui, nos convidando a isso. Né, nos convidando a esse olhar
já outonal, para o pessoal que está aí da Europa, né? Então, boa tarde aí. E primaveril para nós aqui do Hemisfério Sul, tá? Então, eu vou convidar vocês a fechar seus olhos. Deixa eu beber uma água para. Vocês sabem que eu estou mais cuidadosa com a água ainda mais depois da minha faringite, e estou percebendo que eu sinto mais sede. E é uma característica, a gente está saindo do inverno, o corpo começa a te dar mais sede, né? O inverno às vezes não te dá sede, você tem que tomar água ali, como lembrar de tomar água, isso pelo menos assim. Mas já começa na primavera a você ter essa necessidade, eu estou com sede, é muito interessante isso. Essa faringite me deixou, porque ela me secava demais, então assim, foi uma das coisas que eu mais bebi, foi água. E foi ótimo, né, por sinal, porque não hoje não. Hoje, na hora que eu estava me preparando, eu recebi uma mensagem sobre as cordas vocais, e foi super legal, assim, de ter esse conhecimento trazido por eles. É lindo isso, sabe? Como esse equilíbrio faz parte da gente, e quantas áreas que nós nutrimos e nem sabemos que estamos nutrindo com aquilo. Então, vamos lá. Convidar vocês a fechar seus olhos. Simplesmente deixa suas pálpebras descerem, sabe? Não é fechar o olho e apertar, é simplesmente relaxar suas pálpebras. Deixa que elas relaxem, fechem e colham o globo ocular como um abraço. Perceba as suas pálpebras abraçando o seu globo ocular. Quantas vezes nós temos essa consciência das nossas pálpebras? Raramente, talvez, de que as pálpebras fazem com que o globo ocular fique molhadinho, acolhido lá dentro. Só quem tem essa, às vezes, uma alergia ou características de olho mais seco, vão ter essa percepção, né? De preciso fechar, preciso piscar para lubrificar. É super interessante. Nós só sentimos algo quando nos falta, quando aquilo dói. Então, eu vou convidar você a olhar e perceber suas pálpebras nesse momento. O quanto que elas abraçam o seu globo ocular. E esse abraço faz com que ele se lubrifique. Esse abraço faz com que ele se sinta acolhido. E ele vai enxergar melhor, mais claro. Então, sinta, leve a sua atenção para os seus olhos. Inspire profundamente, relaxe os seus olhos, relaxe suas pálpebras. Solta o ar. Também, quando você inspira, deixa o ar entrar naturalmente, sem fazer esforço. Quantas vezes nós respiramos no dia? Muitas e muitas e muitas na vida, e nós não percebemos essa força que colocamos, que é uma pequena força, de puxar o ar. Porque se você não faz esse movimento de sucção, não entra. Não entra. Pode entrar na sua narina, porque está ali, aberta, mas não entra. Então, perceba isso. Você tem movimentos naturais no seu corpo. Seu corpo, ele tem um ser que rege tudo isso.
Então, inspira, sente esse ar suave entrando e ele vai se espalhando. Nós não coordenamos isso. Eu não preciso pensar, ar, vai para o pulmão, ar, vai, agora vá para o sangue, do pulmão. Você não precisa pensar nada disso. Então, inspira. Né? A gente ontem falou do nervo vago. Ele está ali, coordenando muita coisa. Então, inspira. Sente esse ar entrando e agora sente o ar saindo. Vamos levar atenção à inspiração. O que nós podemos deixar embora? Quantas vezes você se julgou de nunca nem prestar atenção no seu corpo? Quantas vezes você se julgou de não olhar os vincos do seu rosto, não lubrificar seus olhos, não passar um hidratante na pele? Quantas vezes nós nos julgamos por não ter feito? Então, inspira e deixa sair na expiração esses auto-julgamentos. Características que podem ser positivas para nós. Eu nunca passava hidratante e, na realidade, minha pele sempre foi hidratada. Percebo que passo mais no inverno porque o vento seca. Então, é uma característica de força, não de fraqueza. Se eu olhar isso com equilíbrio, mas se eu começar a olhar com julgamento, minha pele isso, 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 eu vou criar mais disso. Eu vou criar realmente mais rugas, eu vou criar mais pele seca, eu vou criar, porque eu sou o criador da minha realidade. Se eu estou feliz com a minha pele, porque ela é elástica naturalmente, ela é viçosa naturalmente, e ela vai ficar mais elástica e mais viçosa naturalmente. Porque o equilíbrio traz isso. Uma pele seca nada mais é do que a área de excreção. Se eu não estou excretando nada, porque eu sou um acumulador interno. Então, quantas coisas quem que lubrifica? Qual é a área da água? Emocional. Quantas pessoas que são secas. Eu sempre trabalhei com atendimento e as pessoas que tinham propensão a diabetes eram pessoas que não tinham doçura com elas mesmas. Eu sempre, mesmo quando eu pesava 150 quilos, eu nunca tive diabetes. Esse é o ponto. Nunca fui uma pessoa compulsiva com açúcar, com doces, porque naturalmente eu tinha uma doçura para comigo. Nós precisamos perceber que o corpo, ele expressa o desequilíbrio como uma doença. Mas nós temos que ter a consciência, este é o equilíbrio do equinócio, que nós podemos mudar isso, que temos este poder da mudança. Como eu vou desenvolver uma doçura para comigo? Um dia de cada vez. Que seja neste momento o primeiro passo. De sentir nossas peles. Então, da mesma forma que você sentiu a sua pálpebra abraçando o seu globo ocular, perceba o seu corpo recebendo a sua mão,
acariciando o seu braço, o seu antebraço, percebendo-os, levando sua atenção a ele, levando a sua atenção aos seus pés, mexendo os seus artelhos, ou dedos, o pé chama artelho, segurando o chão, segurando o chão, o tato do pé. Quantas vezes nós não pomos o pé no chão, onde eu falei sobre isso? Não tocamos o chão com os pés, não sentimos a textura do chão, não sentimos uma grama. Quantas pessoas que falam, eu tenho aflição disso, de tantos e tantos anos, sem tocar os pés no chão. Que tal começar hoje? Que tal aí agora você tirar o sapato? Se você está de sapato, de meia, não importa. Que tal sentir um pouquinho a temperatura diferente do chão? Ai, vou ficar resfriada. Quem cria a nossa realidade somos nós, pessoal. Se você diz, eu vou ficar resfriada porque meu pé está no chão, amém. Tati Vamasi, que assim seja, Deus Criador. Vai resfriar-se. É assim que o universo traz. Hoje é o dia do equilíbrio. Essa estação é uma estação de equilíbrio. Quanto que podemos sentir nossos pesotes no chão? Então, convido você a tirar o sapato e sentir. Mexer cada um dos artelhos, mexer como se você agarrasse o chão com seus pés. Perceba, quando você mexe seus pés, você mexe seu tornozelo, você mexe seu joelho, você mexe seus quadris. Tudo é interligado. Nós somos uma unidade. A percepção que eu tenho, por exemplo, de ter feito uma bariátrica é incrível quando eu vou fazer minhas sessões de osteopatia, o quanto eu percebo o corte, a cicatriz dentro do meu estômago, que ela interfere hoje ainda, porque ela é rígida, com o meu quadril, com uma perna, a perna esquerda. É impressionante. Tudo está interligado, tudo. Se você retirou um órgão, tem um espaço ali. Que tal acolher esse espaço? Esse órgão ainda existe no etérico. A cicatriz que eu tenho é só no físico. Isso, quando nós começamos a ter essa consciência, nós começamos a nos unir. Etérico, que é todo o nosso corpo energético, e abraçar o corpo físico. Olha, não fique sem o útero, porque eu tenho o útero etérico aqui. Percebe como funciona? Então, deixe o seu corpo etérico, que é perfeito ali. Algumas marcas, ok, trazidas do corpo emocional, do corpo mental, ele tem marcas. Se nós criamos lá no mental e no emocional, é como uma ampulheta, gente, vai se adensando. Mas, a princípio, abrace do etérico o físico. Perceba essa unidade em você. Respira. E perceba agora quanto que as nossas emoções, nossas reações, as expectativas de resultado, as expectativas de querer ser melhor, de não perder hora, como eu estava dizendo, influencia no seu emocional. O quanto que aquela tensão das suas águas faz com que seu corpo etérico sinta. Então, como seria você respirar e deixar esse corpo emocional relaxar?
Pelo menos por hoje. Pelo menos por hoje eu não vou me preocupar com o resultado, não vou me preocupar com o relógio, pelo menos por hoje. Pelo menos por esses momentos aqui, esse agora. Daqui uma hora eu não sei, mas agora eu vou relaxar. Relaxar minhas águas, relaxar tudo que é nutrido por essas águas. Nós somos 70% de água. Quanto que o relaxamento emocional pode nos curar? Quanto que você pode abraçar as suas emoções? Quanto que você pode simplesmente trazer atenção para essa área do coração e se sentir amado. Não importa se eu estava triste antes, agora não. Não importa se eu estava irritado, agora não. Por esse momento, eu escolho equilíbrio. Eu escolho me amar, sem julgamento. Não preciso olhar para o espelho e não gostar do cabelo, não gostar da aparência. Não. Agora, nesse momento, eu vou sentir no meu emocional a beleza que eu posso. Simplesmente vivenciar isso. Inspira. Esse é o convite do equinócio para nós. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso hoje, pelo menos nesse instante. Deixe os pensamentos de lado. 5 minutos não vai fazer diferença para sua vida, talvez nem 15. Se alguém está morrendo, vai morrer. Se alguém se acidentou, se acidentou. Você não vai mudar a realidade de outra pessoa. Você muda a sua realidade. Então, respira e deixa o ar limpar todos esses pensamentos, varrer todo o seu corpo mental. E você vai vendo um silêncio se formando dentro de você. O equinócio te convida a isso. Te convida a você criar o equilíbrio em você. E esse equilíbrio começa assim, com acolhimento, com auto-amor, com paz, com vazio mental. Daqui a pouco vai estar tudo de novo acelerado? Ok. Quando eu estiver lá, eu me preocupo. Agora estou aqui. Estou nesse equilíbrio, nessa paz. Inspira, tenha consciência, registra como é estar assim. Registre. Sinta o físico, sinta o etérico, sinta o emocional, sinta o mental, registre. Toda vez que você estiver em desequilíbrio, você pode voltar lembrando assim. Da mesma forma que você lembra qual é o gosto da maçã. Você sabe, você registrou. E se você lembrar agora, você vem ele. Mesma coisa. Tudo que nós pomos nossa atenção, nós vivemos mais uma vez. Então, registre como está nesse total equilíbrio que o equinócio nos convida. Respire, sinta esse amor, essa paz, esse silêncio. E assim, eu deixo vocês para viver esse dia. Saiu muito. Volta aqui, gente. Faz de novo. Faz de novo. Começa a aprender a se equilibrar. Porque a partir desse equilíbrio, se a pessoa daqui a 2 minutos falar grosso com você, você deixa pra lá. É ela, não sou eu. Relaxe. Sinta seus pés no chão. Abra seus olhos.
Bem-vindo, equinócio. Bem-vindo, equilíbrio. Gratidão a você que está aqui, gratidão pelos membros, gratidão a todas as pessoas, gratidão à vida, às estações. E é assim que eu deixo vocês, nessa frequência de amor. Namaskar.